Um triplo reconhecimento. Um triplo reconhecimento que acontece em meio a um conflito que já se estende há mais de 7 meses. 3 países que se posicionam em busca do fim da ofensiva de Israel na faixa de Gaza. Eu sou a Aline Pellegrini e esse aqui é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Olá, eu sou a Suzana Souza e tô aqui com a Aline para apresentar esse podcast que vai ao ar todo começo de noite, de segunda a sexta, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí. Quarta-feira, 22 de maio de 2024. Dia em que 3 países europeus declararam que vão reconhecer a Palestina como um Estado independente e soberano. O anúncio foi feito pelos primeiros ministros de Espanha, Irlanda e Noruega de forma coordenada. A decisão do trio entra em vigor em 28 de maio. And I'm confident that further countries will join us in taking this important step. Esse que você ouve é o primeiro-ministro irlandês Simon Harris em entrevista a jornalistas durante o anúncio de que a Irlanda vai reconhecer a Palestina como um Estado. Ele está dizendo aí que espera que outros países tomem a mesma atitude em breve. O apelo também foi feito pelos líderes da Espanha e da Noruega. Tengo algo claro, es que el primer ministro Netanyahu no tiene un proyecto de paz para a Palestina. Você escuta aí o primeiro-ministro espanhol Pedro Sánchez em declaração nessa quarta ao parlamento. Ele está dizendo que a Espanha foi forçada a reconhecer a Palestina porque o premier israelense Benjamin Netanyahu não tinha um plano de paz a longo prazo para os palestinos. Ele também afirma que é hora de passar das palavras à ação, de dizer a milhões de palestinos inocentes que estão sofrendo para terem esperança. Esse aí é o primeiro-ministro da Noruega, o Jonas Gahr Støre. Ele está dizendo que espera que a decisão dos 3 países ajude no processo rumo a uma solução de 2 estados, projeto de criação e de coexistência pacífica de Israel e Palestina, e que essa discussão possa finalmente recomeçar e ganhar nova força. Vale lembrar que a Noruega já foi uma mediadora entre israelenses e palestinos. O país abrigou em 1993 as reuniões que conduziram aos acordos de Oslo, que tiveram perto de resolver o conflito, mas que acabaram fracassando. Analistas de relações internacionais apontam que é pouco provável que o reconhecimento desses 3 países tenha um efeito imediato, especialmente para os palestinos da Cisjordânia e da faixa de Gaza, onde mais de 35 mil pessoas já morreram em decorrência dos ataques israelenses. Mas os anúncios dessa quarta-feira têm um forte efeito simbólico, porque podem impressionar outros países a tomarem a mesma decisão, e porque mostram que cresce o número de nações que querem deixar clara sua posição de repúdio às ações israelenses em Gaza e que não estão dispostas a esperar que a soberania palestina venha por meio de um acordo de paz com Israel. Em resposta, Israel convocou para consulta seus embaixadores em Oslo, Dublin e Madrid, capitais dos 3 países. Na linguagem diplomática, isso significa um sinal de insatisfação de um país em relação ao outro. E o ministro das Relações Exteriores israelense, o Israel Katz, disse que não vai ficar em silêncio diante daqueles que minam sua soberania e colocam a sua segurança em perigo. Netanyahu diz que o reconhecimento do trio dá um prêmio para o terrorismo, se referindo ao Hamas, o grupo extremista que controla a faixa de Gaza. O ministro das Finanças de Israel, Bezalel Smotrich, reagiu ao anúncio dos países europeus afirmando que seu país não vai mais transferir fundos vitais para a Cisjordânia. O triplo reconhecimento acontece num momento de pressão internacional sobre Israel por causa das suas operações militares na faixa de Gaza. Há 2 dias, o procurador-geral do Tribunal Penal Internacional, Karim Khan, pediu a prisão do primeiro-ministro israelense, o Benjamin Netanyahu, e de seu ministro da Defesa, Yoav Gallant, e também de 3 líderes do Hamas, como o Durma Com Essa contou na segunda-feira. O pedido foi feito por acusações de crimes de guerra decorrentes do ataque de 7 de outubro de 2023, feito em Israel pelo grupo extremista e pela ofensiva israelense em Gaza. Antes disso, em 10 de maio, a Assembleia Geral das Nações Unidas tinha aprovado uma resolução concedendo novos direitos e privilégios para a Palestina. O órgão também pediu que o Conselho de Segurança reavalie o pedido de adesão plena do Estado à ONU, que já foi rejeitado 2 vezes por veto dos Estados Unidos. Depois da votação na ONU, os americanos afirmaram que, se a adesão plena voltar a ser analisada pelo Conselho, vai vetar novamente o pedido. Com o anúncio desta quarta, a Irlanda, a Espanha e a Noruega se juntam a outros 8 países da União Europeia que reconhecem o Estado palestino. No mundo, são cerca de 140 países membros da ONU que reconhecem a Palestina como Estado, incluindo o Brasil, desde 2010.
Estado é o termo para se referir a um país soberano com suas instituições e organizações políticas. Pela Convenção de Montevidéu de 1933, que trata dos direitos e deveres dos Estados, 4 elementos são necessários para a constituição de um Estado: população permanente, território determinado, governo independente e capacidade de manter relações com outros países. Essa convenção afirma ainda que um Estado não depende do reconhecimento de outros para existir. Não existe um processo legal claro para a obtenção da condição de Estado soberano. Mas o reconhecimento da ONU, que é a principal organização multilateral do sistema internacional, emprega um status incontestável a um Estado. Para que isso ocorra, o Conselho de Segurança da ONU precisa aprovar. São necessários os votos a favor de 9 dos 15 membros e nenhum veto dos 5 membros permanentes. Depois, é preciso a ratificação, com apoio de 2/3 dos países, ou seja, 128 votos na Assembleia Geral. Como a gente disse antes, todos os pedidos da Palestina para ser reconhecida como um Estado pela ONU foram vetados pelos Estados Unidos, que é um membro permanente e aliado israelense. Mas apesar dessa falta de reconhecimento nas Nações Unidas, desde 2012 a Palestina tem um status de Estado observador não membro, o mesmo que o Vaticano tem. E apesar do nome, isso não implica no reconhecimento enquanto Estado. Esse status, no entanto, permite que os palestinos tenham representantes nos debates da Assembleia Geral da ONU, sem direito a voto, e que possam aderir às agências e órgãos como a Unesco, órgão das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura. A Palestina também é membro do TPI, o Tribunal Penal Internacional, o que permite que crimes ocorridos nos territórios palestinos sejam julgados pela Corte. Os Estados Unidos, principais parceiros militar e diplomático israelense, são os maiores empecilhos para a aprovação do reconhecimento palestino na ONU. O argumento é de que cabe a Israel e a Palestina chegar a um acordo para que haja esse reconhecimento. Para além da questão política que envolve as Nações Unidas, a Palestina tem uma situação singular. A região tem dificuldades em relação à delimitação territorial e ao exercício da soberania do governo. Sobrevive de transferência de recursos externos e tem dificuldade de gestão e de desenvolvimento de políticas públicas. Os territórios palestinos estão em disputa há muito tempo. Em 1948, houve a criação do Estado de Israel e a Primeira Guerra Árabe-Israelense. Em 1967, depois da Guerra dos 6 Dias, também entre Israel e países árabes, o Estado judeu avançou seu território para a faixa de Gaza e para a Cisjordânia. Além disso, os 2 territórios têm governos distintos. A Cisjordânia é governada parcialmente pela Autoridade Palestina, entidade governamental semi-autônoma reconhecida internacionalmente comandada pelo Fatah. Israel, porém, controla a maior parte desse território. Já a faixa de Gaza é controlada pelo Hamas, que não tem reconhecimento internacional. Em grande parte, o reconhecimento de um território como Estado pela ONU é determinado pelo clima político internacional da época. Atualmente, o conflito entre Israel e Hamas na faixa de Gaza tem criado um ambiente favorável ao reconhecimento do Estado da Palestina, como a decisão desta quarta de Irlanda, Espanha e Noruega exemplificam. Isso ocorre em parte pela falta de objetivo claro do governo israelense no conflito contra o Hamas e de um plano para o dia seguinte ao final do confronto, além dos sucessivos apelos diplomáticos e resoluções do Conselho de Segurança da ONU ignorados por Israel. A quantidade de mortos palestinos na contraofensiva israelense também gerou um sentimento pró-Palestina. O Hamas atacou Israel em 7 de outubro de 2023, deixando 1.200 mortos e fazendo cerca de 250 reféns. A resposta israelense, como a gente já disse, já deixou mais de 35 mil mortos, em sua grande maioria civis, e reduziu a faixa de Gaza a escombros, com milhares de deslocados internos e pessoas morrendo por falta de comida. O reconhecimento da Palestina como Estado por parte da ONU teria implicações internas e externas para os territórios palestinos de difícil solução. Em caso de reconhecimento, as organizações que governam os territórios da Palestina vão ter que dialogar e chegar a um acordo para formar um governo. O reconhecimento forçaria também um acordo com Israel para que deixe os territórios palestinos que precisarão criar ou fortalecer suas próprias estruturas e instituições, como alfândega e segurança, por exemplo. Autoridades israelenses, para além do governo de Benjamin Netanyahu, já se manifestaram publicamente contrárias ao reconhecimento da Palestina como Estado.
O parlamento israelense aprovou em fevereiro, com 99 votos dos 120 deputados, uma resolução que rejeita o reconhecimento unilateral do Estado da Palestina. A proposta não tem efeito prático, mas tem peso político de se manifestar contrário ao crescente apelo internacional pelo reconhecimento da Palestina. A posição israelense ainda é a de que qualquer acordo permanente com os palestinos deve ser alcançado através de negociações diretas entre Israel e Palestina e não por ditames internacionais. O Durma com Essa volta já. A tragédia que atinge o Rio Grande do Sul causa muitos impactos em crianças e adolescentes. Os dois grupos são os mais afetados por desastres ambientais, como a Mariana Vick conta em texto para Ponto Futuro, editoria do Nexo, que tem a infância e o clima entre seus temas de cobertura. Mariana, quais os sinais de traumas que as enchentes podem causar em crianças e adolescentes e como lidar com isso? Desastres como o do Rio Grande do Sul podem causar em crianças e adolescentes o chamado estresse tóxico, segundo o Unicef, que é o Fundo Internacional de Emergência das Nações Unidas para a Infância. Esse tipo de estresse ocorre quando uma pessoa é exposta aos hormônios do estresse por muito tempo. Por ficarem no organismo por um tempo prolongado, esses hormônios acabam ficando tóxicos. Nem sempre crianças ou adolescentes falam de forma direta sobre o trauma que um evento como o desastre do Rio Grande do Sul pode ter causado para eles. Em vários casos, na verdade, eles ocultam esse tipo de sentimento e só o demonstram por meio de sinais sutis. Por causa disso, pais e responsáveis devem primeiro se atentar nesse momento para o comportamento dos mais novos. Irritação, apatia e perda de peso são alguns dos sintomas do estresse tóxico, segundo o Unicef. Pode haver também mudanças no sono, uma pausa nas brincadeiras, o que está possivelmente associado à tristeza, e casos em que as crianças ficam mais quietas e dóceis por perceberem que o ambiente está sobrecarregado. O Unicef listou algumas medidas que os adultos podem adotar caso convivam com uma criança com sinais de trauma. Conversar sobre o que está acontecendo, ouvir a criança ou adolescente, tentar criar, na medida do possível, uma rotina e não julgar quando há choro são algumas dessas ações. Estimular que a criança brinque e se envolva em outras atividades lúdicas também é importante para quem está passando por um desastre como esse. O texto da Mariana você vai poder ler em nexojornal.com.br/Ponto Futuro. Do reconhecimento do Estado palestino por países europeus aos impactos da tragédia no Rio Grande do Sul em crianças e adolescentes, durma com essa. Roteiro, apresentação e produção de Aline Pellegrini, apresentação e edição de texto de Suzana Souza, colaboração de Marcelo Montanini, participação de Mariana Vick, edição de áudio de Bruno Bimbatti e produção de arte de Lucas Neopman. Termina aqui mais um Durma com Essa. Até amanhã!